quais são outras variáveis ou quais são outros tipos de movimento que a companhia pode fazer para, se não der para participar do leilão, porque achou que as condições não estão boas ou não levou um lote, porque, enfim, aí você comentou agora, bidou, não levou, tudo bem. Quais seriam outros movimentos que a companhia pode fazer para, se não participar de um leilão, continuar adicionando receita ou continuar mantendo um patamar de receita como o pessoal já conhece, aí, de novo, projetando dividendos lá para frente? Existe uma outra forma de fazer isso? Se sim, qual? E como que vocês estão olhando para essa outra forma? Olha, eu diria assim, capturar valor, ou gerar valor, a gente pode ter de várias formas. A forma mais usada, de fato, é a participação de leilões. Só que a gente consegue, a gente está trabalhando bastante em outras questões de geração de valor. Depois eu vou entrar na questão da receita especificamente. Mas, por exemplo, geração de valor você tem através de eficiência na tua operação. Você consegue obter ganhos através de determinação do nível de caixa adequado que você tem que trabalhar. Você tem que ter uma eficiência em termos de quando você capta e quando você gasta o recurso. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer e nós estamos fazendo. Por exemplo, uma outra questão relacionada com isso é eficiência na nossa operação. Centro de serviço compartilhado, uma coisa que nós estamos começando e vamos ter algo que vai trazer benefício para nós. No front de receitas, a gente tem reforços e melhorias. A gente consegue fazer um planejamento do que precisa ser feito nas nossas linhas para que isso seja capturado, né, como reforços e melhorias e eu consiga ter reconhecimento de receita. Nós estamos agora com uma força-tarefa muito dedicada a isso. A gente divulgou recentemente, né, os números relacionados aí a reforços e melhorias, quase 500 milhões de reais, que vão trazer uma receita interessante para a companhia. Então, eu acho que tem várias coisas que auxiliam. Agora, nós não somos a primeira que vai sofrer o decaimento. Talvez somos a primeira que vai sofrer um decaimento importante, mas tem outras empresas até um pouco antes. Agora mesmo a gente tem, nesse próximo leilão, uma empresa, né, que está perdendo uma concessão e vai ser parte dessa relicitação que vai ser feita. Então, eu acho que tem outras questões que a gente pode pensar no futuro de recomposição de receita. Obviamente, a questão do M&A. Né? Tem muitos ativos no mercado. Como eu disse, tem alguns participantes de leilão que eles participam já sabendo que eles vão construir em condições competitivas, mas que não são operadores. Então, eles vão querer passar para frente. Nós, como operadores tradicionais, obviamente que temos interesse. Só que para isso, você precisa estar numa posição de uma disponibilidade de caixa interessante para você conseguir fazer essa compra desse ativo. Né? Quando você tem alguma preocupação, algum monitoramento na questão do endividamento, que é o nosso caso, a gente fala, não, esse não é o plano A nosso. Mas a gente acha que de agora até o decaimento das concessões que a gente vai ter muita coisa que vai acontecer. Vai ter participação no leilão e, eventualmente, projetos de M&A, fora as questões que eu mencionei de reforço e melhorias, que a gente está trabalhando de uma forma bastante ativa para conseguir trazer novas receitas para a Taesa. Quer que eu queria puxar mais um gancho, mas pode ir. Não, vai lá, puxa o gancho. Não, é porque você tocou nesse ponto da alavancagem, acho que eu queria aproveitar para pegar aqui também. De novo, quando a gente, na parte de análise aqui, quando você compara com os pares, de fato você tem uma alavancagem da Taesa que é maior do que os outros. E não necessariamente isso é um perigo iminente, pelo menos essa aqui é um pouco da minha opinião, mas é um negócio que preocupa mais do que os outros, dado que a alavancagem está mais alta, e aí o que o investidor quer ver, na verdade, é um plano para essa alavancagem diminuir, ou pelo menos estar num nível mais adequado, eu diria, comparado aos pares. E aí, acho que podemos tocar também um pouco na nova política de dividendos, porque, pelo menos a minha opinião é que isso é feito e uma das formas para conseguir, de alguma forma, também ela controlar ou abaixar essa alavancagem da companhia. Fora algumas outras questões de mais proximidade com uma verdadeira geração de caixa, que isso poderia até, e no passado, acho que deve ter até atrapalhado a companhia um pouco nesse pagamento de dividendos. Talvez muito forte, mas que não compunha muito um caixa talvez saudável nesse sentido. E aí eu queria entender, como vocês olham para esse patamar de alavancagem hoje, se é um perigo ou não, acho que é legal de mencionar isso pro pessoal, o que está sendo feito para diminuir essa alavancagem e quando que a gente consegue ver, de fato, essa alavancagem começar a cair. Tá. E aí já tocar no próximo ponto na nova política de dividendos. São tantas nuances na pergunta que você vai ter que me ajudar. Vou falando depois. Falou, é que depois, senão, eu vou esquecer de perguntar. Vou fazer de uma vez só. Mas vamos lá, vamos começar por partes. Né? Primeiro, vamos falar da situação financeira da companhia. Nós somos uma empresa AAA. Nós somos o nível mais alto de qualificação de rating que uma empresa pode ter. Né, no Brasil, olhando o mercado local. Então, nós somos o máximo que tem. Então, não existe discussão com relação, não existe preocupação com relação a qualquer não tem preocupação com relação à capacidade da companhia continuar, honrar nem se diz, e conseguir fazer contratações. Nós temos sido emissores contumazes do mercado a custos os mais competitivos. Então, assim, a visão que o mercado financeiro tem da companhia, fruto da gestão que essa companhia tem de muitos e muitos anos, é a melhor possível. Então, assim, temos uma questão que a gente às vezes fica, quando a gente faz alguns comentários com relação a isso, ele fala, mas qual que é o questionamento? Não é um questionamento de possibilidade de pagamento. A empresa está muito longe de qualquer coisa. É o melhor nível possível. Então, se você for pegar outras empresas do setor de transição, nós vamos estar lá em cima junto com outras. Né? Outras eventualmente não tem. Então, não há que se falar nisso. Bom, isso colocado tem outras questões. Então a gente fala o seguinte, mas para eu continuar com o meu plano de crescimento que eu quero ter, né, que eu preciso ter para compensar receitas que eu vou perder, eu preciso ter custos competitivos de captação. Então, o custo competitivo de captação é medido também através do nível de endividamento que a empresa tem. Então, quando você toma uma medida como essa que a gente tomou, de fazer o pagamento de dividendos com base no regulatório, que depois eu posso explicar um pouquinho, ela é no sentido de conseguir fazer com que esse índice de endividamento esteja controlado. E a gente entende, como é uma prática, uma visão de mercado, que quando você tem um nível de endividamento entre 3,5 vezes a geração, né, de EBITDA da companhia e 4, é
ok para uma empresa em crescimento. E nós estamos chegando lá. Então, por isso a gente falou, olha, ao chegar aqui, vamos então dar uma parada na questão dos dividendos. Por esse ano, a gente fez uma divulgação com relação a isso. A gente falou, olha, vamos pagar dividendos com base no que é uma geração mais realista de dividendos que é gerada pelos livros regulatórios. Então, a gente fez essa alteração. Então, a gente falou, ó, vou pagar com base nos livros regulatórios, que representa muito mais a minha geração efetiva de caixa, e eu, para esse ano, para eu controlar e continuar sendo uma empresa com o melhor rating possível, eu vou estar propondo o pagamento de 75%. A gente vai pagando 100, um pouco mais de 100. Então, esse ano nós vamos pagar 75%. Ao fazer isso, a gente tem um controle no nível de endividamento da companhia e a gente já começa a vislumbrar a queda disso. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem investimentos que estão sendo feitos e tem receitas que vão entrar na companhia. Então, eu já consigo ver que a minha geração de EBITDA vai crescer e eu devo ter uma queda no nível de alavancagem, de endividamento da companhia, que vai propiciar o quê? A volta da participação nossa na plataforma de crescimento, seja através de leilões, seja através de M&A. Então, isso tudo, na verdade, que a gente faz é pensando em manter as condições excepcionais que a gente tem de captação de recursos para continuar sendo super competitivo e para que a gente consiga ter esse crescimento que nós estamos, na verdade, jogando um pouquinho mais para frente. Essa que é a motivação que nos levou a fazer isso. E a gente também já divulgou, Bruno, a nossa intenção de que a partir do ano do exercício 2025 a gente voltar a pagar de 90% a 100%. Você fala, pô, mas por que você pôs 90% a 100%? Tem questões macroeconômicas, tem outras questões que a gente precisa analisar. Mas eu acho que a principal sinalização foi que o que aconteceu esse ano é temporal, os fundamentos da companhia continuam os mesmos. Se você pensar em questão de nível de receita diferente, nós estamos falando coisas a partir de 2030, você está bastante longe. Então, é uma análise que foi feita e uma adequação que foi feita nas questões relacionadas à proposta e de dividendos, que tem muito a ver com a perenidade da companhia. A gente está fazendo isso para manter a companhia sendo uma companhia reconhecida no mercado, uma companhia que pode apresentar crescimento e também uma companhia que vai ter capacidade de fazer bons pagamentos de dividendos. É isso que a gente quer. A gente trabalha bastante com isso e, como eu disse, olhando também fontes de ganho de eficiência. O tempo todo nós estamos pensando, estamos olhando bastante isso para que a gente também consiga gerar mais EBITDA através de ganho de eficiência. Não sei se eu... Não, falou. Foi longo, eu não sei se eu consegui... Um último comentário para o Vitão poder fazer uma outra pergunta, é que você mencionou, né, da intenção de a partir do ano que vem voltar a 90 e 100. É uma intenção, então não é necessariamente que vai ser feito. E a minha pergunta é, basta, na visão de vocês, somente em 2024 esse 75% de payout, isso basta para conseguir trazer essa visão que você falou, de já controlar essa alavancagem, já ver um ponto de inflexão? Ou talvez exista um cenário onde precisa de mais tempo? Porque isso não depende necessariamente só da companhia, eu diria, né? Acho que é uma questão também muito mais de mercado como um todo. Sim. E aí, como que é essa visão? Essa redução nesse período possibilita com que a gente adeque o crescimento ao planejamento estratégico da companhia. Então, isso... Agora, eu não vou te falar que dentro do planejamento, quando que a gente entende que vai ter eventual compensação de toda a receita que a gente vai perder. Mas eu garanto que, ao fazer isso, a gente consegue voltar a ter capacidade de investimento. E quanto mais rápido e quanto melhor for a nossa participação em leilões, mais desalavancagem lá na frente a gente vai ter. Então, é uma fase de realmente uma adaptação que a gente precisou fazer, mas que, outra vez, eu sempre insisto nisso, preza a preocupação com o futuro da companhia. E outro ponto que eu gosto sempre de falar, Bruno, na questão dos 75%, eu falo assim, mas os fundamentos da companhia continuam os mesmos, né? Insisto na questão. É o nível máximo que você pode ter de crédito para uma companhia, é onde nós estamos, que é o AAA. E a gente tem os fundamentos colocados, né, que sem alterações. Lógico que nós somos uma empresa, e o setor inteiro, o mercado inteiro conhece, sujeita a flutuações nos índices macroeconômicos. Né? Então, nós vivemos fases aí onde a gente teve índices muito favoráveis de inflação, repassado para a tarifa, com reflexo nos dividendos. Hoje nós estamos vivendo um outro lado da moeda, né? Com inflação menor, com, obviamente, repasse para as receitas de uma forma menor. Né? Mas não quer dizer, quando você pensa no longo prazo, e nós somos uma empresa, né, que tem que ser pensada no longo prazo, esses são fluxos que a gente vai ter, vão ter vários desses fluxos ao longo do tempo. Então, a gente teve um super favorável, que a empresa ocupou a alavancagem para conseguir pagar dividendos, e agora a gente está num outro momento onde a gente está vendo que é necessário fazer essa restrição temporária em prol desse crescimento um pouco mais à frente. Sobre os fundamentos, só para adicionar os fundamentos da companhia que o Peg falou, que se mantém, se a gente pegar um pouquinho histórico para trás, você vê realmente que por uma transmissora, porque ela é geradora de caixa, né? Se você olhar, a Taesa gera em termos de EBITDA, em torno de 85% de margem de EBITDA, né? A gente no passado, antes daquelas quedas de 50%, era em torno de 90%. Então é uma natural geradora. Então, pegando o histórico passado, vamos dizer que nada seja feito, que não é o nosso objetivo, ela vai desalavancar. A empresa tende a desalavancar naturalmente por essa especificidade, quer dizer, fluxo de caixa robusto, receitas determinadas e garantidas em contratos de concessão de longo prazo, então é um cenário muito diferente de uma empresa que tem que ficar diariamente buscando por receitas, né? Você tem que buscar novos ativos. Mais uma vez, eles contratados, ela naturalmente vai desalavancar. Então, se você pegar o histórico passado da companhia, a gente se alavancou em alguns momentos e, rapidamente, 2-3 anos, nos desalavancamos. O que mudou um pouco agora também? Se você pegar o histórico também, o nosso passado, eu diria, talvez antes de 2010, 2011 ali, ela cresceu muito por M&A. E a característica de M&A é uma característica diferente, né? Que você alavanca rápido, porque você precisa da necessidade de caixa rápida, e ao mesmo tempo ela desalavanca porque o EBITDA é imediato. Agora foi um pouco diferente. Nós começamos a ganhar leilões a partir de 2016, quer dizer, veio um cenário ali mais frio de M&As, a gente desalavancou, naquela época ali, 16, 17, se eu me lembro, aqui a gente estava abaixo duas alguma coisa, e aí você tem um período ali de licenciamento e começa a alavancagem, que é o período de investimento pesado. Só que você não tem a necessidade, você não tem o EBITDA imediato, então você alavanca, você tem um período mais longo de decréscimo. Quer dizer, é uma característica um pouco diferente do que a gente viu no passado. Então, eu acho que por uma transmissora, como o Peck me falou, que está em crescimento, você está alavancado é interessante, porque você está usando capital mais barato, que é capital de terceiros,
e para crescer. À medida que isso vai entrando no negócio, você naturalmente vai desalavancar. O que a gente está olhando é, ok, vamos olhar esse cenário ali de ter uma eficiência de captação, principalmente um cenário competitivo de leilão, porque cada variável conta. Imagina você, talvez o mercado vai avaliar a Taesa, está mais alavancada, passou ali das 4 vezes por muito tempo, eu vou pedir um prêmio nesse custo de capital. Isso pode fazer diferença para você levar um lote. Então, para a gente é super interessante tomar essa decisão agora, para continuar bastante competitivo nos leilões. Faz sentido. A pergunta que eu ia fazer, que tem até a ver com essa questão que a gente está, de maneira indireta, né? Não, na realidade, bem direta, que são as oportunidades de aquisições, né? Você acabou de comentar algumas linhas que devem vencer, né, nos próximos anos, mas também existem muitos nomes, só para citar alguns aqui: Equatorial, Neoenergia, Sterlite, acho que é assim que pronuncia, Sterlite, enfim, eles se declararam vocalmente vendedores dos seus ativos de transmissão. E observando aí os últimos meses, a gente não tem observado nenhuma novidade, alguém comprou, alguém vendeu. Vocês estão observando esses ativos? Existem outras oportunidades além dessas? É uma questão da sua alavancagem? É uma questão de preço que está saindo muito caro? Como é que vocês estão observando essas oportunidades hoje? Olha, nós temos uma área de novos negócios que está sempre olhando atentamente para oportunidades no mercado. Volto a falar, né, que pela nossa estratégia de curto prazo, não é via M&A que a gente vai estar apresentando esse crescimento. Quanto aos ativos, acho que são bons ativos, e o fato de estar no mercado há um tempo, obviamente tem uma questão de percepção de valor e quem estaria ou não estaria disposto a trazer para o portfólio em função dessa precificação colocada. Mas eu não tenho dúvida que isso é uma adequação, acho que nesse momento também, com tantas empresas participando dos leilões, acaba tirando um pouco o foco dessa questão. Olhando mais para frente, eu acho que isso vai ser colocado. No nosso caso, você deu exemplos aí de coisas que a gente olhou, né? E olha, não estou falando nenhum segredo, a gente sempre tem até a obrigação de olhar o que tem no mercado, a gente é sempre procurado para analisar, mas no nosso entendimento não era oportunidade a gente fazer nada para adotar. Eu sou bastante otimista com relação ao setor de transmissão, então quando a gente fala, tem ativos aí, mas não estão colocados, tem alguma questão específica, não sei te dizer exatamente com relação à precificação dos mesmos, mas eu acho que o futuro é muito bom, a gente tem muitas oportunidades ainda na transmissão que vão fazer com que as questões relacionadas com retorno, comparado com títulos públicos, vão mostrar ainda bastante competitividade para a empresa como a Taesa. Pode ir. Porque é muito... Não, pode ir. Que já foi perguntado. Tendo visto o nível de endividamento que vocês têm hoje, desses ativos que vocês estão paquerando, eventualmente, o tamanho desses ativos pode ser um impeditivo? Por exemplo, essa linha aqui é muito grande, tô muito alavancado, acho melhor não. E você eventualmente mirar somente ativos menores, ou não, isso não é uma limitação? Não, claramente, essa questão de a gente hoje não tem a liberdade, mantida a estrutura atual de capital da companhia, a gente não tem a liberdade de olhar qualquer coisa e falar que eu vou trazer portfólio, por essas questões que eu elenquei. Então, obviamente que, por mais interessante que seja, qualquer coisa que a gente quisesse fazer nesse sentido, teria que ser algo com uma geração de valor absurda, né, para que a gente conseguisse convencer os acionistas e colocar em prática um plano para conseguir ter esses ativos para nós. Eu diria que, por isso que eu volto a insistir que para nós a questão de participação no leilão não faz mais sentido, em função da própria postergação de investimentos que você tem ao longo do tempo, né? Então a gente vai jogar um pouquinho para frente. Então se eu falo que uma questão que eu estou observando agora de endividamento, ao participar de um leilão e ganhar, eu sei que eu tenho um prazo para começar a ter desembolsos efetivos. Então, vamos dizer, é mais o nosso número, né? Cabe mais o nosso número essa parte dos leilões do que do M&A. Mas, quando eu disse, claro, não estamos paquerando nenhum desses ativos. A gente olha de tempos em tempos, a gente tem a obrigação de olhar até para ver se tem alguma coisa que tem no mercado para a gente participar. Mas o plano A da companhia é a participação de leilões. Eu queria só voltar rapidamente no ponto da nova política, porque eu acho que isso é uma dúvida relevante e vale a pena você explicar também. Vocês decidiram agora nessa nova política trocar a base do IFRS, do lucro líquido do IFRS, pelo regulatório. E aí uma das razões você já explicou, porque o regulatório ele traz uma aderência maior à geração de caixa verdadeira da companhia. E aí eu queria que até você pudesse explicar um pouco mais isso aí, e até falar, por exemplo, um momento onde você já viu no passado acontecer com a Taesa, onde foi ruim, entre aspas, para a companhia, ter às vezes um lucro líquido do IFRS muito alto, pagar um dividendo muito forte, mas quando você olhava para a geração de caixa, talvez vocês não queriam pagar tanto, sabe? E aí por que vocês mudam e nessa história que você já contou, né, de alavancagem e tudo mais. Tá. Bom, eu tô na companhia há um ano, então não vou ter tanta história passada, eu consigo fazer algumas inferências aí, mas acho que eu consigo. Só um exemplo que eu consigo. Tá. Então, vamos lá. Bom, primeiro que a gente não definiu uma política, a gente divulgou ao mercado uma prática e uma intenção de pagamento, né? Porque tem diferenças, né? Política você tem algumas restrições, a prática é uma intenção manifestada, né, pela administração a ser aprovada pelos órgãos competentes. Então, deixa eu tentar falar um pouquinho dessa questão que você trouxe, que é muito importante, dos dividendos pelo regulatório e pelo IFRS. A grande diferença é que os contadores raiz podem até ter outras interpretações, mas acho que uma forma fácil de você falar é que durante a fase de construção dos ativos, você, na contabilidade IFRS, né, que é a contabilidade que a gente ativa na CVM, você tem uma correção desses ativos, né? E essa correção dos ativos ajuda na formação do teu lucro. Só que é uma correção monetária, simplesmente. Ela não tem uma contrapartida econômica real, né? Como ela não tem essa contrapartida econômica real, ela faz parte do teu resultado e por uma questão de, naquele momento, foi entendido que a companhia tinha um nível de alavancagem que podia ser ocupado para fazer pagamento, a companhia pagou dividendos com base nisso. Qual que é a mudança que a gente fez? A mudança que a gente falou, a gente não quer mais
ter essas questões, né, que interferem na real capacidade de geração da companhia, de geração de caixa, com o resultado distribuível. Então, para isso, a gente fala, vamos usar o regulatório. O que o regulatório mostra? Ele é muito mais limpo no sentido de que você tem quanto eu tive de receita, quanto que eu tive de custo, quanto que eu tive de despesa financeira. Então, é uma conta que não leva em consideração questões relacionadas com correção de ativos, trazer a valor presente, fluxos de longo prazo, não tem nada disso. Então, é muito mais, vamos dizer, feijão com arroz. Então, é muito mais objetivo e previsível. Tanto, né, que o mercado como todo, os analistas de uma forma geral, quando falam das empresas, eles olham o quê? Olha o regulatório. Porque o IFRS, ele acaba confundindo, porque tem uma dificuldade para quem faz projeção saber qual o nível de correção, quanto que você vai adicionar por mês. Então, é muito mais complexo. Mas a companhia fez os pagamentos na premissa de que era possível pagar e era possível ocupar endividamento para fazer o pagamento de dividendos. Hoje, chegamos no limite, a gente tem que fazer essa alteração. Acho que é esse que é o resumo aí da ópera, que acho que é importante informar o mercado, e a gente tem tentado fazer isso. Acho que tem um time nosso lá de relações com investidores, está sempre disponível a esclarecer esse tipo de dúvidas que porventura o mercado tenha. Sobre a questão de não ser uma política, é só ficar claro que a gente continua mantendo, né, como mínimo obrigatório dentro do Estatuto Social, 50% do lucro líquido do IFRS, que é aquele, né, é o estado oficial da companhia que a gente ativa na CVM. Então, existe sempre essa, a gente tem a intenção, tem as nossas, né, divulgações sobre a base de cálculo, e vamos dizer, o 50% vai ser um piso que precisa ser cumprido a todo momento. Então, legal. Ou seja, os dividendos não morreram, ou não acabaram. Olha, eu diria assim, trabalhando na companhia nesse tempo todo, hoje tem pagamento de dividendo? Hoje caiu, é verdade, eu recebi de manhã a notificação aqui do Então, eu acho que essa é uma expressão correta, assim como é o dividendos. Hoje o almoço é pago pela Thaisa. Hoje não tem garçom mal-humorado. Exato, hoje a Thaisa que tá pagando. Não, e só lembrando, assim, a gente já pagou este ano mais de R$2 por ação, né? Considerando já essa mudança do primeiro tri, também que a gente tem um pagamento relativo ao ano passado. Isso vai acontecendo, a ideia é a gente manter um nível até de, né, previsibilidade nos anúncios, a cada divulgação, a gente falar um pouco dos dividendos, o que vai ser, mas seguindo essa regra aí da base de cálculo do regulatório. Posso fazer rapidinho? Quer fazer depois eu falo? Não, porque eu queria fazer estava relacionado a essa questão também. Eu não vou ficar falando. Não, vamos lá. A relação do Elvis ou a relação? Pode ser, a gente pode falar do Elvis. Mas, não, diz respeito exatamente à questão, porque parte das suas linhas são reajustadas pelo IPCA e outra parte são reajustadas pelo IPCM, pelo IGPM. Eu entendo que o IGPM, aqui pra explicar pra quem tá em casa, que o IGPM, ele é parte do IPCA e ele tem uma variável muito relacionada a câmbio. Ele é um índice ali um pouco mais sensível a câmbio e commodity. E eu lembro que em 2021, acho que foi em 2021, o IPCA explodiu em 20% o IGPM e o IPCA foi, sei lá, em 4, 5. Que aí veio um dividendo forte, né? Isso. Aí foi o que você tava se referindo. Hoje, o câmbio deu uma desvalorizada bem forte, saiu ali dos 4,80. Eram 5,50, né? Bateu 5,50. Claro que ainda não estabilizou lá em 5,50, vamos ver se volta, tomara que volte. Mas eu entendo que isso possa trazer algum impacto ali em GPM. Essa leitura é correta? Vocês estão observando isso? Você já tem alguma sensibilidade em relação a esse ponto? A gente tem sempre, Vitor, E só para lembrar mais uma vez, a empresa tem 60% das suas linhas expostas ao GPM. A gente tem sempre uma preocupação em acompanhamento dos índices inflacionários, tá certo? Porque agora, a partir de 1º de julho, a gente tem o reset das nossas receitas e tarifas aí que são cobradas. Então, a gente pode dizer que para o próximo ciclo, a gente vai ter um índice médio entre IPCA e IGPM positivo. Essa é a previsão que a gente tem. Então, deve ter um crescimento em função desse mix que a gente tem de receita. Agora, de índice, melhor dizendo. Agora, olhando para frente, a gente tem sempre aquelas discussões, né, que a gente fala assim, poxa, para a companhia ter inflação, é bom ou é ruim? Obviamente que não tem uma preocupação social com as questões inflacionárias, que temos as mesmas preocupações de todo mundo. Só que tem um impacto, muitas vezes, você tem razão, essa questão do IGPM ser um pouco mais nervoso, né? A gente ter um reflexo nele, só que a gente tá vivendo um ciclo exatamente contrário. Né? A gente teve um ciclo de deflação, né, em IGPM, e olhando para frente, com tudo que a gente vê de discussões, de contas públicas e tudo mais, é uma crença, vamos dizer, pessoal, eu acredito que a gente deve ter algum recrudescimento de taxa de inflação. Não estou dizendo descontrole, nada disso, mas é possível que tenha esse aumento e com reflexo para nós. Então, ao longo do tempo, eu acho que esse é um outro aspecto importante, quando você também vê as novas receitas que vão entrar na companhia, elas estão entrando com o IPCA. Né? Então, na verdade, o nosso mix tende a ir mudando. Né? Ele tende a você ir tirando o componente de GPM e aumentando o componente de IPCA. Então, isso vai acontecer. Essas recentes aquisições que a gente teve, os reforços que a gente tem, nós estamos falando de receitas em IPCA, que vão fazer com que esse balanceamento a gente tenha cada vez menos a participação do IGPM. Lógico, é uma questão de longo prazo, mas é isso que deve estar acontecendo.